Fala aí, beleza? Eu sou o Theo, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast. E hoje nós estamos aqui numa situação diferente, com alguns amigos. Sérgio já é de casa, já gravamos juntos. Muito bom. Mas estamos aqui também com Alex e Josh. Hello. Good to be with you. Cameras for you guys. E hoje vai ser diferente porque vai rolar português, inglês, a gente vai se virando aqui no final do conto e vai dar tudo Espanhol. certo. Espanhol. It's like heaven, all the nationalities together. Vai ser como o céu, todas as nacionalidades juntas aqui. E o Sérgio, além de cooperar, como sempre, com todo o seu conteúdo, conhecimento, um som, também vai fazer o papel aqui de tradutor pra gente, apesar do Alex falar português muito bem. Mas é isso. Primeiro, então, vamos começar. Se apresentem. Yeah. Sim. Talk about yourself now. Yeah. Introduce yourself now, guys. Okay, hello to everyone that's listening. My name is Josh, Todo mundo que está me ouvindo, oi, meu nome é Josh. and I'm from Adelaide in South Australia. E eu sou de Adelaide, da Austrália, no sul da Austrália. I am a long way from home. Eu estou bem longe de casa. From the moment I left my home to get to Atlanta, Georgia, was about 30 hours. Só da distância que eu saí de casa para ir para Atlanta, na Geórgia, foram 30 horas de voo. And then about another 10 hours to get to where we are. E mais 10 horas para chegar até aqui. So I've come the furthest for this podcast today. Eu sou o cara que veio de mais longe nesse podcast aqui hoje. So I'm excited about this opportunity. Eu estou muito empolgado por essa oportunidade. Okay, so quickly about me. Rapidinho sobre mim. I'm 42 years old. Eu tenho 42 anos I've been married for nearly 18 years e eu tenho estado casado por aproximadamente 18 anos to a beautiful, fiery woman called Jana. por uma mulher fantástica chamada Jenny, muito bonita. I have two boys. My oldest is 13. I have a teenager. Ele tem adolescentes, So- são os meninos. So pray for me, everyone that's listening. I need your Então, todo prayers. mundo que está me ouvindo aí, ore por mim. Eu tenho adolescentes. And I have a 9-year-old who thinks he's a teenager. Eu tenho um de 13 e tenho um de 9, que esse de 9 acha que também já é adolescente. Yeah, he's a beautiful boy called Jordan. É Jordan, um menino muito bonito. Yeah, and I'm a lead pastor of Futures Church in Australia, E eu sou o pastor líder do Ministério Futures na Austrália. where we have 7 churches in Adelaide, Nós temos 7 igrejas em Adelaide about to do an 8th later this year, e vamos abrir a outra agora esse ano ainda. and a church in Solo, Indonesia. E temos também uma igreja na Indonésia. And it's a beautiful church. É uma igreja bonita. We have fun. Nós nos divertimos muito. We eat food. Nós comemos. We laugh. A gente ri muito. But there's the anointing of the Holy Spirit. Tudo isso debaixo da unção do Espírito Santo. Preach the word of God. E pregando a unção da palavra de Deus. Point people to Jesus. E apontando as pessoas para Jesus. Much like the church right here. Exatamente como a igreja aqui. And we love that E church. eu amo isso aqui. And so I've been there about 12 years. Eu tenho estado por 12 anos lá. And what else? I'm a basketballer, Ele gosta de jogar basquetebol, but I'm only 5'7". mas ele é pequeno, só tem I aproximadamente. wish I was over 6 foot. Ele gostaria de ter pelo menos 1,80 m por aí. I'm so short that on the way here in my passport photo, you could see my head and my feet. Você tem... você tem uma ideia? Eu sou menor aqui nessa mesa. Na minha foto do passaporte, você pode ver minha cabeça e meus pés. But when I get to heaven, I'll be 6'6". Mas quando eu chegar no céu, eu vou ter pelo menos 1,80 m. In Jesus' name. Em nome de Jesus. That's me. That's me. Esse sou eu, esse sou eu. E Muito bom. vai preferir se apresentar em Português. treinar seu português? Eu acho que sim. Vamos lá, vamos lá. Mas eu sou Alexis. Meu como você fala o apelido? Apelido. Apelido, meu apelido principal, Alexis principal. Não, Eu sou, sobrenome. sobrenome? Sobrenome. É. Sobrenome. Então, eu sou de Venezuela. Eu tenho minha linda esposa, Susana, e 2 filhos. Francisco, meu filho maior, e minha pequenina Sofia. Francisco tem 22 anos, Sofia tem 17. Então, a gente mora em Atlanta, Georgia, há 10 anos. A gente mora lá e a gente está muito entusiasmada com o Brasil. Sempre eu fiquei apaixonado pelo Brasil desde a primeira vez
que a gente estive aqui e agora como a igreja, eu sou pastor da igreja Futuros em Atlanta e o pastor líder das igrejas Futuros agora mesmo a gente tem 2 igrejas Futuros em espanhol e a ideia é plantar muitas mais igrejas. E eu acho que é importante a gente dar um alô, Alex, que Uhum. a igreja Futures, que é o nome da igreja global, do Ministério Global, né? Eles têm agora um braço hispânico, que se chama Futuros, que é a tradução de Futures para espanhol. E o Alex é o head, é o cabeça desse projeto, é o cabeça dessa igreja, é o cabeça desse projeto para expandir para toda a América Latina. Mas eu gosto muito. Em Latinoamérica tem uma paixão muito forte pelo evangelho, adoração, oração. Então, para a gente é muito importante preservar Sim. esses ideais, essas formas da nossas como característica como hispanos, né? Então é uma missão muito emocionante, né? Porque você vai com a cultura hispana pelo mundo inteiro para fazer uma igreja que a gente hispana nos países você possa se sentir na sua casa, no seu país, entendeu? Então isso é muito. Desculpa, Alex, mas eu tenho que te interromper, sabe por quê? Porque isso é uma coisa que me impressionou demais quando eu conheci ele e conhecia a Futuros. Porque é exatamente essa ideia de você trazer a sua cultura para dentro de um ministério global, absorvendo desse ministério global, sabe, a cultura global apostólica, sabe, mas impregnando isso com a sua cultura. Sim. E dessa maneira, como você falou, é incrível, porque as pessoas se sentem parte sem ser um gueto. Sim. E uma coisa que eu observei na Futures, na Futuros, né? É exatamente, eu imagino que seja intencional, que depois a gente pode até falar sobre o que conecta vocês, mas eu percebo que existe algo que aparentemente não é conexo, mas muito pelo contrário, é muito peculiar de cada igreja. What Theo is saying, I think it's very important to Josh to understand this. What Theo says, the first time when he start to understand and start to looking for and do some research about the futures and how it works and futures and futuro, he understood that the connections between these ministries is not about put a blueprint here and everybody need to do this. It's about see what you're doing here, and connect everything with a global vision. So it's much more than a blueprint that you guys want to put pressure to establish in different locations. You Existe essa understand? liberdade para cada um atue de acordo So com have this freedom. So realidade. each church, each culture have to keep this culture in doing what they're doing, right? That's how it works. Well, culture you have to be very deliberate about your culture. Você tem que ser muito intencional e livre com relação à sua cultura. But that doesn't mean to have the same culture doesn't mean everyone has to do the exact same thing. Exato. Você tem que ter uma cultura no ministério e isso tem que ser muito bem protegido. Mas essa cultura não significa que todas as outras culturas têm que se submeter a essa cultura. In some ways, the Vai way ser a mesma coisa. you create culture in 3 ways. It's what you repeat, Você cria cultura de algumas maneiras. Primeiro, o que você está repetindo. it's what you reject, Segundo, o que você rejeita. and it's who you relate to. E com quem você se relaciona. São três coisas muito importantes. Can you repeat? The culture is found from what you repeat, Então, a cultura é formada a partir do que você repete, reflete, what you reject, aquilo que você rejeita and who you relate e to. com quem você está relacionado.
So a lot of what we do is deciding who are we as a church, Então, muito do que a gente faz é a gente mostrar quem nós somos como igreja, what are the most important things that makes a Futures church. o que é a coisa mais importante que faz a Future ser igreja. But that can't be everything, Mas isso pode ser bem amplo. because different leaders have different passions and graces and Porque anointings. diferentes líderes têm diferentes paixões, visão e unção. And you look at the disciples, Jesus repeated certain teachings, but he chose a group of disciples that were very different from each other. Ver Jesus com o discipulado dele. Ele escolheu um grupo de pessoas e ele repetiu sempre a mensagem, mas cada discípulo era completamente diferente um do outro. Like you see, James starts the early church, but you would probably guess that James ministered differently to Peter. Por exemplo, Tiago é um dos pais da igreja, mas é evidente que Tiago é muito diferente de Pedro. Yeah, yet they were going in the same direction. Mas eles estavam indo na mesma direção. And then there's the things that you reject. You go, that's not who we are. Então, tem coisas que você precisa rejeitar porque isso não faz parte de quem você é. But then connected is who we relate to. Mas é importante ver com quem que você está conectado, sabe? Então é importante saber com quem você está se relacionando. So Alexis and I only met last year. Então, eu encontrei esse cara aqui ano passado. Now, there are some different things in Futuros to Futures Church in Adelaide. Então, por exemplo, a igreja Futures em Adelaide, que ele é pastor, tem bastante coisas diferentes da Futuros, que o Alex é pastor. Yet there's a similar spirit Mas tem o mesmo espírito. going in the same direction. Estamos indo na mesma direção. We like each other. E a gente gosta um do outro. There's a jump when we meet each other. Então tem prazer e a coisa da gente se encontrar. Isso desde que a gente se conheceu, isso conectou. So when I come to Atlanta and see his church, I'm not thinking everything has to be the same as Adelaide. Então, quando eu vou para Atlanta e vou na igreja que ele pastoreia, eu não estou lá olhando e falando assim, não, isso aqui tem que ser igual acontece lá em Adelaide. But are we pointing people to Jesus? Mas a gente está apontando sempre pessoas para Jesus, esse é o objetivo. Are we preaching for the lost? E a gente está pregando para os perdidos. Are we making room for the Holy E a Spirit? gente tem espaço para o Espírito Santo. Do we have a discipleship culture so we can multiply? Então a gente tem uma cultura de discipulado para que a gente possa multiplicar. So when I talk to Alexis, I can tell a couple things. He loves his people. Então, quando eu conheci esse cara e comecei a conversar com ele, eu posso dizer dele algumas coisas. Por exemplo, ele ama as pessoas. But we're not staying there. We're going to plant more churches. Mas ele não quer que fique todo mundo parado. Ele quer também que a gente plante mais igrejas, que essas pessoas vão plantar igrejas. So even within our churches, not every pastor or leader will plant a church. E, mesmo que não sejam os mesmos pastores e os mesmos líderes que vão plantar igrejas. But we have to be agreeing on the culture and DNA of our church that collectively we will plant more Então, churches. mas a gente precisa entender que tem algumas igrejas que não vão reproduzir, não vão plantar. É característica. Mas todos têm que estar concordando de que, coletivamente, como ministério, a nossa visão é plantar a igreja. E todo mundo tem que fazer parte disso. And not every pastor is an evangelist. E, claro, nem todo pastor é evangelista. But every time we do church, we're going to reach the lost. Então, mas todo tempo que ele está ali, a gente precisa, cada uma das nossas igrejas, alcançar os perdidos. So God creates us all differently, and every campus is a little bit different. Então, em cada um dos campos, né, que a gente chama lá, não sei como traduzir isso em português, campos, né? Em cada um desses campos, dessas unidades, melhor dizendo, cada uma dessas unidades, a gente tem a mesma visão, mesmo que sejam diferentes nas suas funções, de como funciona. But we agree on the vision. Mas a gente está sempre conectado em concordância com uma visão. Muito bom. Acho que a igreja tem que comunicar. Uma igreja que não toca a comunidade ao redor, que não consegue comunicar, acho que ela falha muito, né? So the church have to touch the people around. So the church is not only to touch the people that are inside the church. The church have to evangelize, have to touch people outside the church. Eu observei que And I observe that a Futuros, the futures você of é músico, futuro. né? Sim. You're a musician, right? São músicos. Então eu imagino porque música é uma forma muito boa de estabelecer de criar uma cultura, de criar conexões. So Theo is a musician too. Eu também sou músico. So he knows that the music, it's a very good strategy to build a culture, create emotion, momentum, And connect with with the other people. Yes, definitely. Music for us is one of our strong sides of the church because the worship has to be like that. Definitivamente para nós a música é uma coisa importantíssima por causa
o louvor e a adoração precisa alcançar o propósito que tem, né? Então, pra gente, It's okay. Yeah, you então, can make pra it. gente muito importante. So for us, it's very important. Muito importante a música, a adoração, The music, the worship. o louvor. Porque aí ali a gente se conecta. Because As have a pessoas se connection. The conectam. people connect each other too. Not only to God, but each other. Eu, quando eu comecei a minha carreira como, Yes. como músico, né? Eu entendi como a gente pode ser atraída pela música. When I start to play music, I understood that the people can be attracted to the music in one amazing way. A primeira vez eles vêm pela música. The first Mas- time they come for the music, Mas for the sound. a segunda vez eles vêm pelo que a música fez em seus corações, And né? then the people come back not only because the song or the music is good, but the people come back because this music, this song produced something inside their hearts, and they come back to receive more. Então, algumas vezes as pessoas acreditam que a igreja tem que fazer atividades sociais fora da igreja, que é bom, mas ainda dentro da igreja a gente está fazendo essas Ação social. como Ação social. ação sociais a gente está fazendo dentro da igreja, mas eu vou deixar em inglês. Every time people talk to me about we have to do, community work and stuff. Sim, todas as vezes que o pessoal chega para mim na igreja e diz que a gente precisa fazer trabalhos sociais fora da igreja, I say yes, we have to do that. eu and digo we are- sim, a gente tem que fazer. Yeah, we're going to do it, and we are doing it. E a gente tem feito, mas, But the mayor, mas o maior the mayor community work that we're doing in the church. Mas o maior trabalho social que a gente tem feito, a gente entende que é um trabalho feito dentro da igreja. And they are going to multiply what they're receiving in the church. Porque aí as So, pessoas vão multiplicar aquilo que eles têm recebido dentro da igreja. so for me, it's very important. Yes, we're doing social work Para mim é muito outside, importante a gente fazer ações sociais fora da igreja, but they have to understand that we are doing it already in the church. mas as pessoas precisam ouvir e entender que o que a gente está fazendo dentro da igreja é ação social. Every time you preach, every time you sing, every vez time que você you prega, toda worship vez que você worship God, adora, every time you todo talk tempo. about Jesus to the people, you are making a social work with them in their spirit. Se você toda vez que você prega, toda vez que você adora, se você está fazendo isso em nome de Jesus, você está fazendo uma obra social dentro do espírito dessas pessoas. And they're going to multiply that in their E eles vão communities, multiplicar isso their nas homes, comunidades deles. their families. And you know something very important about this is sometimes we lost this vision, Sometimes we lost this vision. É importante dizer que muitas vezes nós perdemos a visão. Eu vou ter que traduzir agora. Muito bom, gostei. Porque o pessoal tem que entender o que você está falando. Oh, sorry. Mas eu não vou conseguir entender tudo que você está falando, porque depois você traduz. Okay, I'll speak in Portuguese later, but the point is sometimes we lost this vision that what we are doing inside the church Yes. have an impact in the people's life, and they will reproduce this where they live. And we have all kind of people, all kind the social conditioned people inside our church. Quer dizer, às vezes a gente esquece que o que a gente está fazendo dentro da igreja, sabe, vai ter impacto na vida dessas pessoas e eles vão voltar para onde eles moram e vão fazer diferença lá. But I think the problem is we see a lot of churches. I can tell this. We have places here in Brazil when we have 10, 12, 15 churches in the same road. And the neighborhood still the same. Nothing changed. E o que assusta é que muitas vezes, quando a gente, vê essa ação, ou imagina que essa ação social está acontecendo do púlpito, seja no louvor, na adoração ou na palavra, e que essas pessoas vão receber essa transformação e vão reproduzir essa transformação quando eles chegarem onde eles vivem, a gente vê, por outro lado,
bairros inteiros onde a gente tem numa rua 10, 15 igrejas e o bairro é horrível, a rua é suja, as casas são sujas, as pessoas não cuidam uma das outras, não tem um ambiente cristão ali, o reino não está implantado naquele lugar como deveria estar para ser coerente com aquilo que as pessoas estão recebendo da igreja. What I'm saying is, doesn't make sense because sometimes the people are receiving a lot in the church, but they go back home and looks like they're doing nothing to change the natural reality. And what I believe, it's my point here I want to bring to the table, this kind of conversation, that's what I believe, I really believe that I think you have to change the way we are preaching the gospel. E uma das razões, uma coisa que eu quero trazer aqui para a mesa para a gente conversar, é que eu realmente creio que a gente está precisando mudar a maneira como a gente está pregando o evangelho. It looks like we are preaching the gospel for the spirits. Yes. And we forgot about the body and the soul. So we have people receiving a lot of messages that, can change the spirit and can improve the spirit of these people to be a better person. But these people still in big problems with the soul and emotion, big problems even in the body with sickness, and a big problem with the finances, big problem with the relationship between each other, not only family but with the neighbors. Yes. Então a gente vê as pessoas vivendo de uma maneira incoerente com o que a gente está pregando. Então parece que o espírito está sendo alimentado, mas a alma continua adoecida e os relacionamentos interpessoais são péssimos. A gente não vê mudança na comunidade, a gente não vê uma mudança de cultura, de caráter, apesar do evangelho estar sendo pregado. So my question is always this, not for you guys, but it's one question that I'm doing for a while, E a minha pergunta não é apenas para eles aqui, para vocês, mas é uma pergunta que eu tenho feito durante muito tempo. What kind of gospel we are preaching that not change the city? No, totally. Tipo, que tipo de evangelho está sendo pregado que a cidade não é impactada? So, here we are. Então, aqui estamos. Vai lá, Josh. I think there's lots of thoughts around this. Eu acho que tem muitas coisas em volta do que você está falando. If there was one answer, everyone would do it. E se tivesse só uma resposta, todo mundo estava fazendo? Maybe. Talvez. But I'll give a whole bunch of thoughts. Mas eu acho que tem muita coisa e eu quero dar algumas ideias. He did make us body, soul, and spirit. O Senhor fez a gente, Ele não fez a gente corpo, alma e espírito. My physical, my mental, my emotional, and my spiritual. Ele não fez a gente nessa ordem. And there's two doorways. E tem dois caminhos. So often to reach the lost, we will go through the body, food, or hearing music, or conversation, which reaches my physical or my emotional and mental. Então tem dois caminhos. A gente tem um caminho para, seja com a comida, seja com a música, tocar o físico ou tocar também a mente. It's what music does. It's what helping the needy and the hungry does. That's why conversation gets people to a place where they're open for salvation. Então, a música tem esse papel muito legal porque cria um ambiente onde as pessoas podem se abrir para receber a salvação. And we understand that, but the problem comes A gente entende isso, mas o problema once someone's found Jesus, we now go through the filter of the Spirit to get them to go change other people's mind, emotions and body. Só que aí, quando a pessoa realmente tem um encontro com Jesus, esse processo inverte. Não é mais corpo, alma, espírito, mas passa a ser espírito, alma e corpo, nessa ordem. However, once my spirit is being transformed, it's much harder to transform my thinking and my natural habits. So, again? It's because and often we don't work through the Spirit to change our mind and our emotions. Então, normalmente a gente não trabalha através do espírito para mudar as nossas emoções. Because it is so hard to change how someone thinks. Porque é muito difícil mudar a maneira como as pessoas pensam. To change how someone feels. E mudar como as pessoas sentem as coisas. And to meet their physical needs. E ao mesmo tempo, alimentar as necessidades físicas. So often to reach people, we go through the body and the soul. Então, normalmente as pessoas vão do corpo para a alma. But once we have our churches, we don't go past the spirit. Então, normalmente não vai para o espírito. And you listen to Jesus' teachings and the teachings of the New Testament. E os ensinos de Jesus, e os ensinos de Jesus e os ensinos do Novo Testamento, ele não para no corpo e na alma.
ele engloba corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo, ou engloba os três. Now, there is a order and a priority. E tem uma ordem de prioridade. Once we have Christians and churches, it is spirit first. Então, se a gente tem Jesus Cristo realmente dentro da igreja, então o espírito é em primeiro lugar. But it must lead to transformation of lives and communities. Então, mas isso tem que descer e entrar na vida comunitária. But often that starts with the individual being changed themselves. Mas isso sempre vai dar um start, um início no indivíduo. So Jesus teaches and then cares about hunger and feeds 5,000. Jesus ensinou, falou, ó, que eu tenho isso aqui é pouquinho, mas eu posso multiplicar para alimentar 5.000. And as churches, we often get stuck on the teaching, but don't get then to the feeding. E esse é o problema. Na igreja, normalmente, a gente para ali no ensinamento do que a gente tem, da necessidade, e às vezes não consegue transmitir isso para todo mundo. And so we have to learn to teach holistically about all things through the lens of the Spirit. Então, a gente precisa começar a pensar de uma maneira um pouco mais holística, quer dizer, mais espiritual, de atingir todo mundo pelo Espírito, através do Espírito. Quer dizer, se o ensino desce do Espírito para a alma e para o corpo, vai fluir. Mas enquanto estiver tentando entrar pelo corpo, pela alma, para chegar no Espírito, normalmente tem um bloqueio aí. Tem um bloqueio. And the hardest part of that is teaching people that life's not all about them. E uma das partes mais difíceis é ensinar as pessoas de que, na verdade, a vida não é só a você, não tem respeito, não diz respeito só a ele, aquela pessoa. And the truth is, most of our churches don't really want us to speak on those topics. E a verdade é que muitas igrejas não falam nesses tópicos, né, cara? Tem que falar. Tem que falar. But need to do it. Take money. The truth is, everything I have is his, not mine. Exatamente, a coisa que precisa entender é isso. Tudo que a gente tem é dele, não é nosso não, cara. But our churches don't want us to teach that. Mas a igreja não quer ensinar isso, que é tudo dele. It's not popular, but it's true. Mas não é muito popular, mas é a verdade. And that my life is not my own. E até mesmo a minha vida não é minha. That I'm a living sacrifice. Então eu sou um sacrifício vivo. That I live to serve others. Eu vivo então para servir outros. But our churches don't like hearing that. Mas a igreja não gosta de ouvir isso. Because I want to pay God the tithe and keep the rest for me. Eu, na verdade, quero só pagar os 10% a Deus e os 90% são meus. Pô, eu faço o que eu quero. And I want to give God Sundays, but not serve others the rest of my week. Então eu quero dar para Deus os meus domingos, mas eu não quero servir Ele o resto da semana. So they are challenging conversations because they don't happen without first proper teaching. Então, essas conversas são duras porque nada disso acontece sem um ensino duro. Sim. And it is a hard journey, but we have to get better at that in the church. Então, eu sei que é uma jornada difícil, dura de fazer, mas a gente precisa entrar nesse caminho na igreja. But I want to say, and I'll finish. Sorry, I talk so. Não, it's okay, não. But the priority is the Spirit first. Mas a prioridade sempre é o Espírito. And that comes to discipleship. E isso vem através do discipulado. So if you go to John chapter 4, Se você for em João capítulo 4, and it says that they saw that Jesus was baptizing more people than John, então, diz lá que Jesus estava batizando mais pessoas que João. except that it discípulos, wasn't né? Jesus, it was his disciples. Mas não era Jesus, eram os discípulos. So he had discipled so well, he was able to go change a city. Então, ele estava discipulando tão bem que os discípulos dele estavam sacudindo a cidade. So before we can change another city, we've got to first disciple our people. Então, antes de pensar em discipular uma cidade, a gente tem que discipular nossas pessoas, nosso povo. And for our people to be discipled, they have to realize life's not all about me. E para o nosso povo ser discipulado de maneira correta, ele tem que entender primeiro que a vida não diz respeito a nós pessoalmente somente. So the Spirit then leads Jesus to Galilee. Então, o Espírito guiou Not to Jesus Galilee, to Samaria, sorry. Samaria. And O Espírito levou Jesus para Samaria. where he meets a woman at a well. Então, ele encontrou aquela mulher no poço. And speaking to that woman at a well changed her whole city. E falar com aquela mulher naquele poço mudou a cidade de Samaria. Yet when the disciples came and said, "Do you want food?" E aí, quando perguntaram, você quer comida? he said, "I've eaten food you don't know of." A gente está comendo uma comida que você não conhece. And when she was thirsty, he said, "Drink of me and you'll never thirst E again." aí, quando ela estava com sede, Jesus falou para ela, se você beber de mim, nunca mais você vai ter sede. Yet they changed the city. Então, a partir daí, teve uma mudança naquela cidade. So which one is it first? Do we change the city or do we win the lost? Então,
that's a great question. So, como que a gente vai mudar uma cidade sem primeiro a gente alcançar os perdidos? It's both, Tem que fazer as duas coisas. but the Spirit comes first. Mas o que é o espiritual tem que vir primeiro. So the more we teach our church, it's not about them. E quanto mais a gente ensinar as pessoas que não é a respeito deles, It's about kingdom. é a respeito do reino, We can disciple them, nós podemos discipular. so we can go into the city. E aí podemos entrar para dentro da cidade We can lead people to e Jesus, vamos guiar as pessoas para Jesus. and we can change the city. E aí a gente consegue mudar essa cidade. But the first is the Spirit. Mas a primeira coisa é o Espírito. That's so powerful. Isso é tão poderoso That's so powerful because you have to be radically intentional porque você tem que ser intencional de uma maneira radical. Tem que ser intencional de maneira bem radical. for teaching people through the Spirit. No sentido de ensinar as pessoas através do Espírito. Atos 19. Atos 19, muito bem. Acts Acts 19. Atos 19. Pablo. Paulo. Em espanhol é Pablo. Ok, Paulo. it's good. Paulo. Ok. Paulo foi para Éfesos. Efésios. Yeah, Paul arrived in Ephesus. And they find. Ele encontrou lá discípulos da igreja. And he found some disciples there from the church. E ele perguntou para eles: vocês já foram batizados? And then he asked, No "Did you guys Espírito?" receive the Holy Spirit? And say, no. No. What is that? What is that? We don't even know We about don't that. know. Batizado no batismo de Batizado, João. We are baptized under John Baptist. Então, depois que Paulo orou After Paul prayed, pray para que o Espírito Santo descera sobre ele, sobre os discípulos, for the Holy Spirit depois to come disso, down over them. aconteceram milagres, After that, miracle, mudanças change em eles e depois nas inside pessoas. them, Sim. and after this, in the society. In the Então, eu sou muito Ciumento? Eu sou muito ciumento. eu sou muito ciumento com essa doutrina do Espírito. O Espírito primeiro So do que todo. I take care with a very serious point in my life. So the first thing, it's the doctrine of the Spirit. The Spirit first. O Espírito é tudo. The O Spirit is Espírito é all. tudo. Primeiro você muda o Espírito, First, depois you have você to muda change tudo. the Spirit, then demais. everything can be changed. Então, a igreja, eu acho que a igreja tem que, como ele falou que o Espírito é o primeiro, então você tem que, através de que o Espírito de Deus em mim, não sou eu, é ele em mim, e que a gente, então eu intencionalmente tenho que projetar isso nas pessoas, falar isso, pregar disso para as pessoas, porque ele é a obra dele, não minha, é tudo dele. Então, So quando a we gente have pensa, to teach this very strong, that it's not about me, it's not me doing this or doing that. It's the Holy Spirit using me to do this. So you have to be humble enough to recognize that it's not about Yes. you. Yes. It's about this Holy Spirit, and bring this up in front of you in an intentional way, so that people can understand that even if you're doing something amazing, it's not No, about it's not you. me, it's not me. about this Holy And Spirit. then- and have to be intentional, And very there's- intentional to teach this to the people. and there's where God is gonna find the place to work And through us. isso é que vai fazer com que Deus encontre um lugar onde Ele pode realmente operar através de nós com poder. Isso é o que a gente quer fazer em todo o mundo. And that's O what mundo todo. that's our vision. That's what we want to do That's what we around want the to do. world. That's what we want to do. That's what That's Josh passion. wants to do. That's Pastor Josh's Ashley wants to passion. do. Ashley, That's what Sergio wants to that's do. what we wanna do. Spread the word of the Spirit Amen. around the world. That's what. Hallelujah. Yes. We want to pray the message of the Holy Spirit. Ele se empolgou tanto, tá falando inglês, igual Ok. inglês, fala em português. Português. Double English. O que a gente... Desculpa, gente, mas isso é o que a gente quer fazer. Essa é a nossa visão.
Essa é a visão da Futures, essa é a visão que a gente tem Sim. de espalhar no mundo um entendimento de que é o Espírito Santo que está fazendo, é o Espírito Santo que vai fazer, usando pessoas comuns como a gente, sabe? Onde toda a honra é dele, ninguém vai ser exaltado, não é o pastor fulano que é poderoso, não é o ciclano que é poderoso. A visão da Futures não é criar pessoas poderosas, é expor A gente pessoas não quer simples, promovendo o único Almighty, poderoso Deus. Yes. Olha aqui. Há dois anos, tá bom? Ok? 2 anos atrás, 2 years ago, eu estava como pensando, a igreja está crescendo, I was thinking, the church is a growing, igreja está crescendo, The church is meu growing. liderazgo tem influência nas pessoas, my leadership is working good. eu gosto disso. I like Então, that. isso é bom para mim, It's good for me. porque eu estou fazendo algo bom neles, né? I'm doing Mas something good with these isso people. pode fazer dano, como se fosse fazer mal, fazer para But this can minha be mente. This can be dangerous for my brain, Então, my mind. eu falei para Deus, eu não quero fazer isso. And then I talked to him and he said, I don't want to do this. Eu não this quero way. ser o Almighty, o mais poderoso, I don't wanna o be homem the- de Deus, I don't want to be the almighty guy here, Yes. the general here, the most powerful man in this church. Because, me deixa dizer isso, deixa falar para vocês, é tudo muito complicado. Let me say this very clear for you guys. This is complicated. Como você fala carga? Você fala Yes, carga, it's okay. a carga é muito pesada. It's é muito this pesada. is heavy. Isso que passa com os pastores. It's heavy. Em Latinoamérica toda. A lot of pastors are carrying a very heavy weight Eles levam a carga sozinhos. by themselves Porque eles são as celebridades. because they are the celebrities. Não. They are the anointed one. Eu não quero ficar doente pela carga. I don't Não. want to be sick. Eu tenho uma carga espiritual pelas pessoas, sim. See, I have Claro, eu I have tenho. a weight for eu the tenho people. uma missão pelas I have a pessoas, mission. sim. Claro que sim. Yes, I Mas have. eu não vou ficar doente por But I uma will not carga be sick carrying some que não é weight minha, é de that's Deus, not é de mine. Jesus. It's His. Não, então, It's ele diz, seu a carga é fácil. And He said, my weight is easy. So, My yoke is easy, right? yes, the yoke, right, the yoke. So eu vou levar a carga de Deus e ele vai levar a minha. So I will carry His. I will carry His weight, work, and He will carry mine. So everything will be okay. Yes, so I'm going to be okay. But eu vou estar bem. Eu não vou ficar um pastor doente, um pastor estressado. I will um not be pastor, stressed. I will not be sick. Eu vou ficar um pastor alegre, I will be feliz, happy, com minha família, like, amando minha with esposa, my meus family, filhos, taking entendeu? care of my daughter, my e kids, amando a igreja. and loving the Mas eu church. tenho que cuidar também meu corpo, But meu I need to espírito, take care tudo. of myself, my body, my spirit. A gente tem que entender, os pastores temos que entender The que pastors need to understand. Deus- We need to understand. Deus tem que liderar a obra. Nós somos instrumentos. Yeah, we are just instrument. He is the Lord. Então, o Espírito Santo vai fluir. Then Essa- the Holy Spirit essa- flow. E, falando isso, eu penso no seguinte, que existe uma mentalidade comum na sociedade de que eu preciso ser o centro da minha história. Yes, it's Yeah. having one kind of thought that it's most people have in a society that I need to be the center of my history, my own history. Eu preciso resolver os meus I need problemas, to fix my eu preciso problems. realizar os meus sonhos. I need to realize my dreams. E o que eu percebo é que nisso é que as pessoas vão So- cada vez mais se isolando, porque olham So para si. that's the way I understand that this make the people isolate Uhum. themselves. Totally. E isso produz pessoas doentes. And this make sick Ah. people, produce Yeah. sick people. E é normal que as pessoas cheguem à igreja com essa mentalidade. It's Porque okay. essa mentalidade. Yeah, it's okay when the people Isso. come to the church. It's okay that they come with this kind of thought and this kind of vision because this is how the world works. Yeah, Então, that's tudo right. bem as pessoas chegarem buscando essas coisas. Agora, como transicionar, uma vez que ela chegou com uma expectativa, como transicionar
ajudar a pessoa a olhar para fora. Ela chega aqui não ser frustrada, porque ela precisa ser tocada, alcançada, mudada, transformada, mas como ajudar essas pessoas a olhar para fora, de forma que não só ela seja tocada, mas como que ela passe, de forma que ela passe também a tocar pessoas, sabe? So the challenge is understand that the people who come arrive in the church with this kind of thought. So the challenge is how we change this, how these people receive what they need, because they're coming because they have needs, they need to be transformed, they need to be changed, they need to be healed. Okay, we can do this, but the next step, how we'll do, what you need to do to make these people understand that now is not about themselves anymore. They have to understand that now the purpose, the goal, it's make yourself an instrument available to be a channel to change the other people. Well, that's a big question. Because É uma pergunta grande de novo. we are teaching them to swim against the tide. Porque a of the gente está rest of the tentando world. ensinar essas pessoas a nadar contra a correnteza. And there's a couple. There's no one answer. Mais uma vez, não tem uma resposta só. But we see a couple things in the Bible of good examples of this. A gente tem aqui algumas coisas que podem servir de exemplo. Então, como a Futures tem feito isso? Okay, Facilita. being specific to make it easy for you, what's Future is doing to work in this way? Okay, well, I think the first thing is the disciples were all about them too. Então, a primeira coisa importante é a gente entender o discipulado. No, They the were- disciples, they were Selfish. Ah, sim, they were sim, sim. selfish. Perdão. They were os on their own discípulos. work. The Jesus disciples. Yes, Jesus yes. Os discípulos de Jesus eram assim também. Eles acreditavam que o mundo tinha a ver só com eles. At the Last Thank you. Supper, they were fighting over who would be the greatest. E eles estavam sofrendo, chegaram a perguntar quem é o maior aqui. I'm going to be the biggest pastor. I'm going to have more people than Eu you. quero ser I'm o going to maior be the next pastor, eu quero Jesus. mais tempo, ter mais gente que você. Eu And- vou ser mais perto de Jesus. And Jesus just prayed they be united. E Jesus orava que eles eram unidos. They didn't want Jesus to leave. They wanted their pastor to minister to them. Jesus, eles não queriam nunca que Jesus saísse, eles queriam que Jesus ficasse ali pastoreando eles. But there is no question there was a turning point when the anointing of the Holy Spirit came on them. Então não tem nenhuma discussão que foi um ponto assim de transformação quando o Espírito Santo desceu. So Jesus taught them kingdom mission. E aí Jesus falou para eles sobre a respeito da missão do reino, He modeled them discipleship. trabalhou moldando eles no discipulado. He showed them how to live a selfless life. Ele ensinou eles a viver de uma maneira que não seja, sem egoísmo, pensando nos outros mais do que neles mesmos. He cared for the hungry, the sick, and the hurting. Ele se preocupou com os doentes, com os famintos. The Son of Man doesn't come for those that are healthy, but those that are sick. Por exemplo, ele falou: o Filho do Homem não veio para quem são os sãos, ele veio para os doentes. Whatever you do for the least of these, you do for me. E se qualquer coisa que você fizer para um desses pequeninos aí, você está fazendo para mim. You must lay down your life to pick it up. Você tem que entregar a sua vida para poder ganhar. But until the anointing came on them, they never Mas acted out. até que a unção do Espírito Santo caiu, eles nunca pegaram isso. So we have to teach our churches Então a gente tem que ensinar as nossas igrejas that life's not all about them. que what the life, That life is not just a about them. vida não tem a ver só com eles. But we also have to partner with the Holy Spirit gives them the revelation. Mas também a gente tem que Definitely. entender que é o Espírito Definitely. Santo que vai dar para eles essa revelação. Temos que fazer Participar. parceria. Fazer uma com o Espírito parceria. Santo. Because what's incredible is, and I want to be careful in how I say this, E eu vou ser cuidadoso aqui no que eu vou falar. but Jesus himself was teaching them. I agree, man, 100%. And until the Holy Spirit came, próprio ensinou Jesus eles. it was E não just foi teaching. suficiente. It made more sense backwards after the Holy Spirit came E só than it fez did just sentido- the great teaching. Exatamente, só fez muito mais sentido depois que o Espírito Santo desceu do que o tempo que eles ficaram com Jesus. And he was I always awesome. say, man, I always say that. And one day I was preaching about this, and I speak exactly this. I said, look, even Jesus was enough to change the disciples. Eu já preguei isso aqui, já criou uma confusão. Quando eu falei assim, nem mesmo Jesus foi bom o suficiente para transformar os discípulos dele. So,
Only the Holy Spirit, só o Espírito Santo. A gente tem que fazer uma parceria clara com o Espírito Santo. Por isso tem que ser radical. That's why you need to be radical. Radical Yeah. com o Espírito Santo. You Radical. have to be filled. Yes. And let me say this: it's not just a touch of the Holy Spirit, but baptized. E não é só um toque. Deixa eu dizer isso aqui, que isso é uma coisa importante. Sim. Eu não estou falando a respeito de um toque do Espírito Santo. Eu estou falando a respeito de um batismo no Espírito Santo. In English, the word baptized is not a Christian term; it's a descriptive term. Batismo não é um termo bíblico ou termo cristão. So, if a boat is on the water, Se um barco está na água, it's got a touch of the water. está tocando a água. But when a boat sinks, Mas quando o barco afunda, the water is now in the boat. então a água agora está dentro do barco. I can go to a swimming pool and put my ankles in the water, Eu posso andar ali, eu posso ir na piscina e colocar lá meus tornozelos, sabe, tudo na água. but I'm not getting anyone wet Mas eu não vou molhar ninguém, because I'm not changed. porque eu não mudei. And so often people get a touch of the Holy Spirit Então, normalmente as pessoas são tocadas, querem ser tocadas pelo Espírito and Santo. we call it baptized. Mas a gente tem que chamar essas pessoas ao batismo com o Espírito Santo. They're on the water, Eles precisam estar dentro da água, but the water's not in the boat. mas a água tem que estar dentro deles. But the baptism is a saturation. Porque batismo tem a ver com saturação. So if I dive into the pool, Então, se eu mergulho na piscina, everything's covered. então todo o meu corpo vai ser molhado. So I hear different. Então eu vou ouvir diferente, I see different. eu vou ver diferente. If I'm cold, I speak different. Eu também, se estiver frio, eu vou falar diferente. And if I touch you, what's on me gets on you. E aí, se eu tocar em você, vai passar para você. So we want people to change their world, but only with a touch. Mas a gente está querendo que as pessoas mudem a maneira de pensar, o seu comportamento, mas a gente está só tocando nelas. Peter didn't get a touch, he got a baptism. Então, a ideia, Pedro não queria ser só tocado pela água de Jesus. Ele falou, eu quero que você me lava todo. Sim. Ele queria ser totalmente batizado. So we have to teach them, Então a gente tem que ensinar as pessoas. but we've got to make room for the river, not the drop of the Holy Spirit. Mas a gente, that is great. Yeah. I love it. Mas a gente precisa dar espaço nas nossas reuniões, nas nossas igrejas, Para o rio. para o rio do Espírito, e não pelas gotas do só Espírito água. Santo. Bom. Não gotinhas. But then secondly, Mas em segundo, there had to be an opportunity. mas tem que ter uma oportunidade. So Jesus had to remove himself and make room for the opportunity for the disciples. Então, olha que lindo. That's beautiful. That's everything. Jesus saiu de cena para dar uma oportunidade aos seus discípulos de serem batizados no Espírito Santo. Jesus, I will repeat this, yeah. because this is important. Pay attention. Preste atenção, você que está me vendo aqui, você que é pastor, que é um homem de Deus, que lidera. Quero deixar essa mensagem, eu quero frisar essa mensagem do Josh aqui para você. O próprio Jesus saiu de cena para abrir espaço para o Espírito Santo fazer a obra na vida dos discípulos. Pensa nisso. Acho que você precisa sair de cena também. E acho interessante que A gente precisa sair de cena. As pessoas estão conectando com a gente. As pessoas estão conectando com o que a gente faz via púlpito. A gente tem que sair de cena para que o Espírito Santo possa fazer o que ele quer fazer e o que só ele pode fazer na vida das pessoas. Como eles fazem o que o Espírito Santo quer que eles façam se você não deixa. Aham, Se eu, como líder, não deixo. sim. Então, você tem que... How we can expect the o people to do liderazgo what the Holy Spirit que want está- to do if you doesn't allow the Holy Spirit to do O this. liderazgo que está ungido, liderança. ungido, A ungido liderança ungida. com esse pensamento, com essa mudança espiritual, Uhum. tem que permitir que a gente, as pessoas, também possam Awesome. Aham, experimentar o que eles experimentam. sim. É importante. This is so important. My gosh, man. Because I think, eu acredito, falar em português, eu acredito firmemente que um dos nossos maiores problemas quando a gente vê a maioria das igrejas, a gente quando anda por aí, a gente vai pregar aqui, prega ali, né? Ajuda a igreja, serve a igreja para ministrar na vida das pessoas. Eu tenho percebido o quão triste é quando as pessoas vêm falar com a gente depois, dizendo, uau, que isso, cara, que coisa linda, que coisa incrível, tocou o meu espírito e tal.
E eu percebo que o que está acontecendo, na verdade, é que o pastor está com tanto medo de perder aquelas pessoas, então ele se mantém numa posição de, vamos dizer assim, ser aquele responsável para que as pessoas saibam o que tem que fazer, que eles anulam a possibilidade dessa pessoa desenvolver o seu sacerdócio individual. E eu creio que está na hora da igreja, principalmente a igreja brasileira, sabe, acordar para essa realidade. O sacerdócio individual do pastor não serve para alimentar a ovelha, serve para fazer com que a ovelha perceba que há uma possibilidade também dele ter um sacerdócio individual que leve ele a experimentar o nível de unção que ele acha que o pastor tem e nem sempre tem. Estou sendo claro? Perfeito. So I think what I'm saying here, it's very important to us to understand. I'm speaking for the pastors that are listening to us today. I think it's very important that the pastor understand that the most important thing today in the middle of the church is help the people to build or restore his own priesthood. Not receiving what the pastor's priesthood can give to them. But the pastors are afraid, because when you teach the people where is the fount, they don't need pass through you to go drink the water. They are afraid because they think that the sheep are theirs. Exactly. And the sheep That's is the not point. ours. Oh, As Jesus. ovelhas Oh, não my gosh, são man. nossas. As ovelhas são de Jesus. Então, quando você deixa que elas possam cumprir seu propósito, então vem uma mudança dentro da igreja. Então, com essa mudança, todas as ovelhas podem ir para a comunidade e dizer: ei, como a mulher de Samaria, ei, aqui está o Messias está aqui. Ei, aqui nessa igreja estão passando coisas assombrosas, coisas únicas, vem para cá. Esse como falar? Esse é um acontecimento que tem que passar na igreja de Cristo. Amém. Mas o egoísmo, a vaidade do líder, da liderança, está afetando. And the crazy thing about this is because the pastors still keep in secret the founts that they have. That's the point. Selfish. It's selfish, but to me, the worst part of this is if this pastor fall in any sin, all the people in the church are going to fall too. Will fall too. Yeah. So o que eu estou dizendo é que quando o pastor entra nessa onda, sabe, de aspas, não digo nem só esconder as suas fontes, mas não mostrar as suas fontes, não expor as suas fontes, não ensinar as pessoas qual é a fonte, de onde ele está bebendo, de onde ele está recebendo. Quando o pastor não tem essa ênfase, esse foco, o que acontece é que esse pastor mantém ele como uma referência, e se por alguma obra do inferno esse pastor cair, esse pastor for motivo de algum escândalo, uma multidão de gente cai atrás dele. Por quê? Porque esse cara não ensinou as pessoas a irem na fonte. Em outras palavras, I think the pastor need to understand that the first thing they need to teach is that the people need to do a bypass through him to go to the heaven. Traduz, por favor, para... Eu acho que uma das coisas mais importantes que eu acredito é que os pastores precisam entender que, na verdade, eles precisam ensinar as pessoas a fazer um bypass, quer dizer, passar por eles, sabe? Não através deles, passar por eles, receber o que está sendo dado de orientação e deixar o pastor de lado e encontrar o seu próprio caminho em direção à fonte que não se esgota nunca, que é o Espírito Santo. So let me talk to all the pastors for a moment, because I don't think anyone starts that way. Deixa eu falar uma coisa aqui para os pastores aqui no momento. Eu acredito que ninguém chega lá do nada, começa com esse tipo de pensamento. So let's presume what happens for most pastors. Vamos
presumir aqui o que pode acontecer, pode estar acontecendo na maioria dos pastores. Because no one gets into ministry to be the center of anyone's universe. Porque ninguém entra no ministério para ser o centro do You universo. don't get into ministry to get money. E você também não entra no ministério para ganhar dinheiro. You do get into ministry to point people to Jesus. Você entra para o ministério porque você quer apontar as pessoas para Jesus, pô. But I think what happens if you're listening is sometimes we feel such a burden for the people, we overprotect them. E é porque o que acontece é que eu acredito que no meio dessa trajetória a gente sente um peso tão grande pelas pessoas que a gente tem a tendência de proteger demais, super proteger. I don't think most pastors want to be the center of everything, but they Eu acredito accidentally também- drift there. Eu acredito de verdade que a maioria dos pastores não quer ser o centro, mas acidentalmente eles são guiados para lá. They got into ministry to point people to Jesus, but they end up speaking for Jesus. Então, as pessoas, eles entram no ministério para falar, apontar as pessoas para Jesus, mas ele faz isso, a maneira como ele faz isso é ele sendo o canal para apontar para They Jesus. want to protect people spiritually, but they end up becoming a blockage spiritually. Então, ele quer proteger as pessoas espiritualmente, mas ele acaba bloqueando o espírito. So maybe you're in that position. It wasn't that you ever meant to be. It's just that doing your best effort, you became too much in the center. E você talvez esteja numa posição que você possa estar pensando, cara, eu não quero fazer isso, eu tenho feito o melhor de mim para não estar nessa posição do centro. So let me use an example, and this just might be a good prayer you can pray to help you get Deixa eu people usar to um Jesus. exemplo aí que talvez isso possa ajudar você numa boa oração para ajudar nesse processo. So let's go to a biblical example. Who is the leader Jesus said was the greatest man of God or the greatest leader in all of biblical history? Qual foi o cara, o líder que Jesus apontou como o maior líder de todos os homens nascidos de mulher? It was John the Baptist. Foi João Batista. Now, does Jesus exaggerate? Será que Jesus exagerou? No. Não. Does Jesus lie? Será que Jesus mentiu? Does Jesus tell stories just a little bit better like we all do because the people love it? No, he's honest. Ou será que Jesus contava umas histórias um pouquinho exagerado, como a maioria da gente faz? Não. Much more honest than me. Jesus era muito mais honesto do que eu. So when he says John the Baptist is the greatest, Quando ele disse que João Batista era o maior, he's saying he's greater than Elijah, porque ele era grande, maior que greater than Elias, Moses, maior que Moisés, greater than Isaiah, maior que Oséias, greater than anyone. maior que Isaías, Because melhor que Jesus todo doesn't mundo. lie. Porque Jesus não ia mentir. Now, before Jesus, who did everyone go to? Depois, sorry. Before Jesus' ministry, who was all of the... Então, antes de Jesus começar o ministério dele, quem era o maior ali? They were going to John. Todo mundo estava indo em direção a João. He was baptizing them. Ele que estava batizando as pessoas. He was pointing them to God. Ele estava apontando para Deus. He was creating revival. Ele estava criando um avivamento. He was challenging the culture of the day. E ele estava desafiando a cultura daquele tempo. He is the greatest leader of all time, Ele era o maior ali, o maior líder ali. in the opinion of God himself. E até mesmo na opinião de Deus. Cara. Yet here was the key to John. E aqui tem uma chave do João. He said, I must become less Ele no final disse o quê? Eu preciso diminuir so he can become greater. para que ele possa crescer. And then Jesus elevates him to the highest place. Então Jesus elevou ele ao lugar alto. So as pastors, we're trying to change culture. Então, como pastor, a gente tenta mudar culturas. We're trying to point our people to God. A gente está tentando apontar as pessoas para Deus. We're trying to protect them from spiritual attack. A gente está tentando proteger eles de ataques espirituais. And people end up looking to us. E as pessoas estão olhando no final para a gente. Even his disciples went, they're going to Jesus more than they're going to you. E até mesmo os discípulos estão dizendo, como os discípulos de João Batista falaram para ele, eles estão indo para Jesus muito mais do que para você. Because even with Pastor John, the people get confused. Mesmo assim, mesmo com o João como pastor ali, o povo estava confuso, as pessoas estavam confusas. But here's what makes John so great. Mas ele levantou João bem grande. He must become greater. E para que ele pudesse ser maior. So I must become less. E a gente precisa diminuir, porque alguém tem que diminuir para alguém ser maior. And Jesus says, whoever sits at the end of the table, Qualquer um que se assenta na mesa, I'll bring to the front. eu vou botar na frente. The last will be first, O último vai ser o primeiro. and the first will be last. E o primeiro vai ser o último. So that every pastor that has become the center of their church, Então, cada pastor
acaba se tornando o centro da igreja. Maybe accidentally because you love your people. Talvez acidentalmente, porque você ama as pessoas. This is a great prayer to pray every day. E essa é uma oração boa para você fazer todo dia, que você diminua para que Jesus cresça. God, make me less. Senhor, me diminua. Make Jesus more. Deixa Jesus aumentar. God, make me less. Senhor, me diminua And make Jesus more. e faça Jesus And then crescer. in all of your teaching, E todo o seu ensino, you point them to Jesus. você tem que apontar para Jesus. Teach them to hear from Jesus. Ensine as pessoas a ouvir de Jesus. And then Jesus will increase you. E aí Jesus vai fazer com que você cresça. É, Just a thought. é. That's O- great. João apontava para Jesus. Vai vir um depois de mim, eu não sou digno nem de desatar a sandália dos pés. Mas eu percebo que deixou os discípulos dele confusos foi exatamente porque, João, você falou que viria um. Falou que seria ele. Aí Jesus vem e começa a batizar. E João continua batizando também. Tava Jesus na cidade e João no deserto. E o povo ficou confuso. Yeah, that's a very interesting point. I don't know where he's going, but I want to stop here. Eu quero te parar um Ok, minutinho, sim, deixa eu eu vou esclarecer, continuar. que eu não sei até onde você vai chegar. Sim. But this is a very interesting point. They are saying that one thing that make the people be a little miss something in the middle, this situation with Jesus and John Baptist brings some confusion is because John point all the time to Jesus. Somebody's coming, he's greater than me. Okay? I'm nothing if I can compare myself with him. And then this one arrived, and John said, That's the one. That's the one. So point to Jesus, and Jesus' disciples start to baptize people, and people start to follow Jesus. But John don't quit. Jesus is in the city. There you go. And, That's good. and John still baptizing people in the desert. So the disciples, the John's disciples, in the middle of this, say, "Oh, look, what are you doing?" Yeah. Right? Okay, tell me. Então, mesmo que muitos líderes comecem apontando para Jesus, Even a lot of leaders start the ministry, point to Jesus. como How? se proteger para não chegar nesse ponto How to protect yourself to don't Yeah. arrive in this point. de gostar tanto de apontar para ele que em determinado momento a seta acabe mudando a direção. Né? Yeah, what you do to avoid the temptation, you know? Yeah. Even if you point to Jesus all the time, how you avoid the temptation to turn this arrow a little bit for you. Don't become irrelevant. Yeah. Yeah, and I think that's. I mean, That's what he said. Don't. They were worried, John, don't become irrelevant. Yes. And he's like, that's the point of my ministry. Exactly. I'm pointing to him. irrelevant. I mean, A sua relevância. Não se torne alguém que busca ser relevante. mas para eles diminua. eles disseram para João, não fique irrelevante, fique mais bem. Então João, Cresceu. não, João disse para ele, eu tenho que diminuir. Ah, sim, pra no processo. Para que Jesus seja maior. So what you're saying is the disciples are putting John in one difficult position. Yes, it's like. Okay, let's make this clear. Which sometimes that's what happens. It's no, the Because most time. Most The of most the time. time. Because the church are learning to hear from Jesus and learning to understand scripture and learning to self-protect. So they end up putting the pastor in the center. And sometimes out of love, the pastor's like, okay, I'll pray for you and I'll teach you and I'll show you. But it becomes a self-reliant cycle rather than teaching like John did. I become less. Yeah. Let him in your life become more. Yeah, o que ele está dizendo é muito legal porque Sim. a realidade é que se a gente avaliar esse comportamento de João Batista, né, nesse período que os discípulos de Jesus começam a batizar, a gente vai ver que os discípulos de João Batista estavam ali dizendo para ele, pô, continua, cara, sabe, tem um cara, você tem um ministério, é ele ou você, o que a gente tem que fazer? Mas em outras palavras, os discípulos de João Batista, aspas, pressionando ele para que ele continuasse sendo ele, mesmo tendo outro. E João insistindo e dizendo, não, eu tenho que diminuir
para que ele cresça, eu preciso diminuir para que ele cresça. Então, essa insistência de João em dizer eu tenho que diminuir para que ele cresça, é que, de alguma maneira, a gente precisa trazer para o nosso ministério. Porque é muito fácil as pessoas, sabe, quererem que a gente cresça. Jesus cresce, não tem problema em fazer Jesus crescer. Não tem nenhum problema. Você ensinar a igreja e apontar a igreja para Jesus é o que todo mundo faz. Não tem um pastor que não aponte a igreja para Jesus, para Cristo. Não existe isso. Só que, ao mesmo tempo que aponta para Jesus, o ministério de João Batista aponta para ele descendo. Então, ele aponta para Jesus crescendo e aponta para ele descendo. Então, talvez essa seja uma prática que a gente precisa ter um pouco mais com pastores na frente da igreja. Nós precisamos continuar pregando Jesus e apontando Jesus. Mas também precisamos proclamar um pouco mais que não somos nós, que eu não sou o especial, que não tem a ver comigo. Ah, mas eu amo quando você prega, aleluia, porque é o Espírito Santo que está falando através de mim. Oh, essa mensagem mudou a minha vida. Não foi essa mensagem que mudou a sua vida. Foi o Espírito Santo que usou a minha palavra para tocar em você. Então você pode esquecer quem eu sou, mas nunca esqueça quem ele é. Então, quando a gente só olha para você, a gente está em perigo. A igreja está em perigo. Eu falo para a igreja, não olhe para mim. Eu não sou ninguém aqui. Temos pessoas lá que falam para mim, pastor, você para mim está no palco, no pódio. Você, como eu falo, take me down. Me derruba. Me derruba dele. Dali. Eu não quero estar ali. Eu não quero. É muita responsabilidade para mim. I'm dealing with my own responsibility. Eu estou lutando e trabalhando com as minhas próprias responsabilidades pessoais. Ainda vou assumir uma coisa dessa. Além disso, eu tenho que lidar com com sua paixão por mim. Não. Por quê? Porque em algum ponto vai errar. Eu vou errar. Sim. Eu vou errar. Então eles vão se decepcionar de mim. Mas por quê? Porque eu estava no lugar alto para eles. Não. Me derruba dali. Não quero estar ali. Brother, do you know something that I think the Holy Spirit are talking to me here now? This is very interesting. In my perspective, what I believe is we as a pastor, we have anointing. We cannot deny. You see? So it's not about to, be a false, humble man. No. I understand you, please. But when we say, I did this many times, I'm nothing, it's not true. And the people know that it's not true. Called to be the head. Do you understand? It's not true. I'm nothing here. God is everything. No, it's not true, man. I can be the donkey, but he needs the donkey to come inside Jerusalem. The point is, the donkey cannot understand that they put hands together for him. Yeah. They are putting hands together for who we care. Yeah. But tell the people that we are nothing, don't help the people go for the right position or put us in the right position inside their hearts. We can say, man, yes, I have anointing. He anointed me to do what I'm doing, but it's not about me. So I think the best way to manage this situation is show the people our humanity. Yeah. We are vulnerable. In the most time, we protect our vulnerability. Most time we put. Oh, again, let's go. Daí traduzir não ficar muito longo para a galera. Eu vou traduzir. É o meu raciocínio, eu preciso seguir. Perdoa, mas eu vou traduzir. But the most time we act like Moses. We keep the veil. Yeah. We have the glory. Yeah. But our humanity makes the glory fade. Let's be honest. Okay? So our humanity make the glory fade, but we keep this. So the people cannot see my mistakes. The people cannot see
something wrong. And sometimes I fight with my wife in the morning, early in the morning, and then I jump in the car, put my Bible here and go preach like nothing happens. Yeah. For example. Então, o que eu estou dizendo aqui, a gente precisa, como pastor, entender que a melhor maneira da gente se proteger não é dizendo para as pessoas que a gente não é nada. Então, se alguém chega para o Theo, acaba a reunião e fala assim, pô, Theo, você prega muito, você é um cara muito bom, cara. Cara, eu amo te ouvir, isso mexeu com a minha vida, show. Você não pode chegar para essa pessoa e dizer assim, eu não sou nada, eu não sou ninguém. É o Espírito Santo que fez isso, porque a pessoa sabe que você é. A pessoa sabe que você é uma pessoa que carrega uma unção. A pessoa reconhece que você carrega uma unção. E ela está falando para você isso. O problema é que a gente não mostra para as pessoas a nossa humanidade. Então, tipo, você briga com a Maíra 9 horas da manhã naquele quarto, deixa ela lá chorando, foi ignorante, grosso, uma coisa assim. Mas 10 horas começa a reunião. Então você desce com a sua Biblinha embaixo do braço e vem para cá e prega como se tudo estivesse normal. Como se você tivesse que overcome, quer dizer, vencer essa situação porque tem um povo para te ouvir, quando na verdade o ideal era você resolver com ela antes, e se não conseguir resolver, chamar um Zé fulano ali, um irmão que você confia, falar, irmão, ministra hoje aí, eu estou precisando resolver outras situações, e não está aqui na frente, sabe, fingindo que está tudo bem. Só que esse eu dei um exemplo pequeno, tem várias coisas que os pastores fingem, que não está acontecendo, não, porque não pode mostrar a sua humanidade. E quando você não mostra a sua humanidade, você só faz crescer, aspas, a sua espiritualidade. E as pessoas só veem a sua espiritualidade e não veem a sua humanidade. E isso acaba fazendo com que você compita com Jesus, sabe, nesse pódio dentro do coração das pessoas. Sorry. No, good. I just try to understand, powerful. explain to people what's going on here. It's great conversation. It's great. Aleluia! Agora eu quero que você... O Sérgio já respondeu isso aqui no dia que ele esteve aqui, mas vai ser a minha pergunta para os dois. Imagine que esse microfone aí que você está falando, quando você fala nele, todas as pessoas de todas as eras do passado, do presente, do futuro, em todos os lugares, vão ouvir o que você está dizendo. We are closing now the podcast, and he always make this question. Imagine if this microphone have the power to speak loud for each one ear in the entire world. What you say right now? Só que você só pode dizer uma única coisa. You can only say one thing. And is this mostly to anyone or to pastors? Anyone? Anyone. Anyone. For everybody. The one thing I have is that Alexis needs to go first. Oh. Alexis will go first. Ok, a primeira coisa que eu sei é que o Alex tem que falar primeiro. Eu sabia ele ia falar isso. I know that he will do this with me. Uma só coisa, né? Mas pode ser uma frase, Pode não é uma explanar palavra, sobre o não. assunto. Pode explicar O que você um assunto. Falaria. Humildade. Humildade. Be humble. Humildade. Eu acho que isso é a chave que abre as portas. Humildade. Ser humilde. Be humble. Ser humilde. It's one powerful key to open the doors. Ser humilde. Be humble. Humble yourself. Mesmo que você tenha muito. Mesmo que você tenha muita unção, Even if you have a lot of anointing, if you have a lot of passion, mesmo que você seja muito simpático, even if you have mesmo que você very tenha nice muita graça, people, you have a lot of grace and seja charisma, humilde, porque be humble. os humildes Because the humbles serão herdarão. Um reino, né? não, eles serão exaltados. Seja humilde, be humble because the humble ones will be exalted. Yes. Yeah. Good one. Thank you. Essa é boa. Thank you for let me Go first. That was powerful. Obrigado por me dar a chance de falar antes de Listen você. to just listen to Alexis would be my advice. Okay. But he must become less, so Jesus Yeah. must become more. Alex precisa ser menos, porque Jesus seja mais. Okay. If I had one chance to say anything to anyone, E se eu tivesse uma chance de falar uma coisa só para todo mundo? there was this song we learned in kids' church. É uma música que a gente aprendeu na igreja
no departamento infantil. I don't know if it gets sung in Venezuela or Aí, eu Brazil. não sei se tem essa música aqui ou na Venezuela. It says, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. A Bíblia, Jesus me ama, isso eu sei, porque é isso que a Bíblia diz. Né? And with A all Bíblia the diz que Jesus me ama, é isso que a Bíblia diz. Acabou. with all the theology and all the thoughts and all the ideas, that one simple childlike thought Então, for me matters the most. toda a teologia, todo o conhecimento, sabe, encerra numa canção infantil. Jesus me ama, é isso que a Bíblia diz. So if you're a pastor leading and you're trying to build the church Se and você do é everything, pastor, liderando, ou se você está tentando construir uma igreja, he doesn't love you for what you're doing. He just ele loves não you. te ama pelo que você está fazendo. And if you're just a Christian listening, E vocês cristãos que estão me ouvindo, it's not about your devotional life or if you sinned this não week tem or nada you a ver com a didn't. He sua just vida loves you. devocional, não tem nada a ver com aquilo que você está fazendo. So then my devotion and my life is out of a response to his love, not to get him to love me. A devoção na minha vida é uma resposta ao amor dele, não algo que eu faço para que ele me ame. And if you're listening to this and you don't know Jesus, E se você está ouvindo isso, você precisa conhecer de verdade Jesus. it's not about whether you grew up religious or you've lived a perfect life. E não tem nada a ver se você cresceu fora da igreja ou se você tem tido uma vida perfeita. Just this simple truth I learned as a kid. The simple truth. I learned as a child. Ou é um simples dom de você ser sozinho, filho. Jesus loves me, this I know. E essa canção dessa criança é poderosíssima, que diz: Jesus me ama e isso eu sei, For the Bible tells me so. porque a Bíblia me diz. That's it. That's it. É isso aí. Muito bom. Uau. Amazing. Muito obrigado por esse tempo. Thank you so much for this time. Obrigado por essa mesa. Thank you for this table. Obrigado pelas conexões, Deus. Thank you, Lord, for these connections. Obrigado você que acompanhou a gente aqui. Obrigado vocês. Se inscreve no canal para você não perder nada, já ativa a notificação porque vai ter muito mais vídeo e deixa no comentário quem mais você quer ver por aqui. Até a próxima, valeu. Bye. É.